Olá, você que acompanha o canal de Piracicaba, começa mais um Giro Cidade Eleições 2022 e eu recebo hoje nesse programa ele que é vereador em terceiro mandato, atual segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Piracicaba e também aqui candidato a deputado estadual, Pedro Kawai. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eric, obrigado aos telespectadores, a galera aqui do programa, obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar aqui. Vamos bater um papo aí, vamos apresentar nossas propostas, apresentar nossa história. Essa é a ideia, Pedro. A ideia é que as pessoas aqui que acompanham o canal de Piracicaba conheçam os candidatos, possam escolher aí, ter as opções. A gente sabe que você, né, eu posso chamar de você pela nossa Com certeza. intimidade que temos ali. Sempre é um cara muito atuante na área cultural, o representante da comunidade japonesa aqui na política e em Piracicaba de maneira geral, e aí agora está galgando novos patamares na política. Mas para aquele que não te conhece, quem é Pedro Kawai? Bom, eu sou Pedro Kawai, casado, uma filha, tenho 51 anos, formado em administração de empresas, sou vereador, estou no meu terceiro mandato como vereador, atual segundo secretário, já fui vice-presidente da Câmara, sou presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, e já fui da Comissão de Meio Ambiente, já trabalhei também, trabalhei muito na Comissão de Educação e Cultura, como você mesmo lembrou, a questão da cultura no nosso mandato, né, e a educação também. E ex-presidente do Conselho da Criança e Adolescente, fui também do Conselho do Idoso, tive uma participação muito grande antes de ser vereador nos conselhos municipais, e foi lá a grande escola da vida pública, são os conselhos municipais ao qual eu participei, tive muito orgulho de participar de vários conselhos municipais, mas o do Conselho da Criança e Adolescente foi o que mais, e o do Idoso foram o que mais me chamaram a atenção pela história de vida social que eu tive, né? Meus pais sempre foram de entidades sociais, sempre voluntários, eu sou até hoje, não sei se citou o NIPO, mas tem algumas outras entidades que a gente participa, a Igreja Católica, enfim. Então, o Pedro Kawai é o cara que veio dos bancos da escola pública, estudou a vida inteira no João Conceição, no Jorge Cury, se formou em administração de empresas, foi morar no Japão por 10 anos e agora aí no terceiro mandato de vereador e tentando chegar à Assembleia Legislativa, mais um passo aí nessa carreira da vida pública. É interessante que o Pedro, para quem conhece aqui Piracicaba, você deve ter visto ele já muitas vezes ali, né, na área voluntária, né? Você tem muito essa atuação, seja na Festa das Nações, seja na Festa da Primavera, seja no Japão na praça, né? Conta um pouco dessa sua característica, que às vezes as pessoas, né, só vê o Pedro político, mas esquece que ele também é uma pessoa muito atuante no voluntariado. Olha, Eric, eu cresci na vida voluntária. Meu pai sempre foi... Minha mãe, meus pais, né, meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito na Igreja Católica, então são eventos atrás de eventos. Meu pai sempre foi muito tempo presidente da Casa do Bom Menino. Eu sou inclusive diretor do Clube Nipo, né? Então a gente tem todo um trabalho voluntário que o dia a dia nosso, além do profissional e além do político, nos proporciona. Muito que eu tenho hoje na vida política, eu devo aos ensinamentos do social, porque você tem o feedback. Então você trabalhando no voluntariado, e isso eu aprendi com meu pai. Meu pai, quando chegou a Piracicaba, ele foi trabalhar na Feira Livre. E por que ele foi trabalhar na Feira Livre? Para ele conhecer a cidade. Ele falava muito isso pra gente. Meu primeiro emprego na Feira Livre foi para conhecer a cidade. É lá que você tem o olho no olho, tem o feedback do que está acontecendo. E o trabalho voluntário proporciona isso. Então você tem a equipe de voluntários trabalhando junto, seja fritando um pastel, seja montando uma festa da primavera, uma festa japonesa, seja fritando um tempurá, seja montando uma barraca, seja o que for, cozinhando lá na Igreja de Santa Catarina, como foi a última recentemente, e tantas outras ações. Então você tem o grupo de voluntários, que são aquelas pessoas que se dedicam a alguma causa, você tem as pessoas que compram e participam desses eventos para poder ajudar essa causa, e tem os atendidos dessas causas. Então você tem um leque gigantesco de aprendizado quando você faz um trabalho voluntário. Então você começa a entender as nuances da vida em coletivo, você aprende respeitar as diferenças, entender as pessoas que tem, por exemplo, na festa japonesa nós temos um grupo de contratados, nós temos um grupo de voluntários, então você tem todas as diferenças de tratamento, de cobrança, enfim. Então o trabalho voluntário, além de ser engrandecedor para a alma, também é muito construtivo para a vida de qualquer um. Então o Pedro gosta muito de trabalho voluntário, então se tiver que fritar, gosto de estar sempre fritando pastel nos eventos
da Catedral e da Igreja da Irmandade do Divino, nós estamos na festa das festas japonesas, nos jantares das igrejas, enfim, nós estamos aí. Precisou de voluntário, só chamar, vamos correndo, que a gente adora fazer isso. E não é por política, é importante frisar que não é por política. Isso eu já faço desde moleque, desde criança. Festa das Nações, então, esse ano nós trabalhamos em 3 barracas. Trabalhei na barraca espanhola, trabalhei na barraca Brasil, na mexicana e nos Estados Unidos. Então foram 3 barracas que a gente trabalhou e aprendendo. É muito bacana. Fica aí o convite. Você falou em fritar, o que é mais fácil? Fritar um pastel ou um tempurá? Ah, mais fácil tempurá. Tempurá é mais fácil. Tempurá é mais fácil porque ele já vem pronto. O pastel tem o tempo certo. Se você não tiver uma certa prática, ou ele fica encharcado, ou ele fica cru. Então o tempurá é mais fácil. O tempurá é bem mais fácil. Bacana, tá dando fome já. O tempurá é mais trabalhoso para quem monta ele, para quem mistura e coloca no óleo. Agora, para quem vai fritar, o tempurá é tranquilo. Bacana. Pedro, você foi muito ligado, né, por conta do partido, sempre no PSDB. Foi um vereador de base, né, no período que o prefeito era o Barjas, aí agora mudou, né, a prefeitura agora com o Luciano Almeida, você se tornou um vereador de oposição. Como que tem sido essa mudança de conjuntura, né, política na cidade para você enquanto um político atuante, né, vereador? Como tem sido recebido? As pessoas compreendem o seu papel hoje, que é um papel diferente do que você exercia? Como tem sido essa relação? Olha, Eric, primeiro que mudou da água para o vinho, né? Eu tinha portas abertas totais no governo PSDB, seja do Gabriel, seja do Barjas, então a gente tinha livre acesso a secretários, a assessores, a servidores que fazem o atendimento à população. Então você tinha um relacionamento muito bacana e muito fácil de você conseguir levar as demandas da população para o executivo. Hoje já é diferente, hoje você tem que passar toda uma burocracia, você tem que levar para o secretário de governo, que é ele que faz a intermediação com as outras secretarias, para quem é da oposição, pelo menos para mim, né? Eu não sei com os outros vereadores como é que é, mas o que eu tiro disso é que é um grande aprendizado. Eu acho que a política você tem que aprender tanto na oposição quanto na situação. São maneiras diferentes de fazer política. O que precisa ficar bem claro são 2 coisas. A gente tem que manter a coerência do que a gente sempre fez, independente de ser situação ou oposição. Não é porque eu estou em lado diferente hoje que eu vou pensar diferente e agir diferente do que eu fazia como situação. Por exemplo, surgiu uma discussão de um projeto de lei que a gente acha que tem que fazer alguma alteração. Como é que era feito durante a situação? Reunia a base, as lideranças da base, sentava com o prefeito e fazia uma discussão desse projeto e, se precisasse, levava a base toda para discutir com o prefeito até a gente chegar num consenso e aprovar o projeto, ou com devidas alterações. Hoje, como é feito? Você não tem esse acesso ao prefeito, você não tem essa conversa preliminar. Então você tem que pegar e fazer via requerimento, via indicação, via emenda e todas as outras ferramentas legislativas que a gente tem. Então só mudou a maneira de articular e de tentar construir. Agora, é óbvio que existem mais dificuldades, porque daí agora a base do governo não aprova, não consegue, a sua maneira de pensar não consegue ser efetiva, ela consegue ser comunicativa. Então, ontem, por exemplo, nós tivemos na sessão da Câmara a aprovação da alteração do endereço da Pinacoteca. No nosso ver, era inviável tirar a Pinacoteca. Constrói-se uma nova Pinacoteca sem problema algum, mas mantenha-se a que existe. Então a proposta nossa era, através de emenda, manter a Pinacoteca atual e autorizar mais uma construção, mais uma implantação de mais uma Pinacoteca. A base do governo entendeu que a proposta do prefeito deveria ser mantida e praticamente fechou, tirou a Pinacoteca de onde está hoje. Tem lá a vírgula que ficou em prédio público, mas o prédio público da Pinacoteca hoje é prédio público, então, mas não tem a garantia de que aquele prédio vai ficar como prédio público, se vai passar para algum outro serviço, enfim. Mas assim, então você tem essas dificuldades de conseguir emplacar, vamos dizer assim, as suas propostas, as suas ideias, diferente de quando era na situação. Mas o fundamental é manter a coerência, manter a maneira de pensar, a maneira de agir, de se posicionar, né, para poder ser... Porque a vida pública é assim, você tem momentos de situação que você consegue mais liberdade, uma atuação maior. Então, eu até brinquei ontem, depois da sessão,
que quando a gente era a situação, nós éramos o rolo compressor, passava e aprovava. Agora nós somos o compressado, né? Que agora passam tudo para cima da gente. Mas faz parte do político, faz parte da democracia e a gente vai continuar trabalhando sempre com a coerência que está acostumado. Perfeito. Agora também falando já na questão da eleição em si, quais hoje você se assenta em termos de plataforma de campanha? O que você apresenta para o eleitor daquilo que, caso eleito o deputado estadual, o Pedro Kawai vai fazer? Olha, Eric, o deputado ele tem praticamente as mesmas funções de um vereador, guardadas as devidas proporções, que é fiscalizar o executivo, construir as políticas, né, as legislações, fortalecer as políticas públicas, cobrar a execução das políticas públicas, o atendimento, a execução de orçamentos, enfim. Só que é nível estadual e não mais municipal, como é o do vereador. Mas o que mais me motivou a ser candidato a deputado estadual por Piracicaba é a representatividade. Piracicaba precisa ter representantes que conheçam os 4 cantos da cidade, não só os 4 cantos de Piracicaba, mas que conheçam a região metropolitana, a realidade da nossa cidade. E por que eu falo isso? Porque não adianta nada a gente ter, Piracicaba tem por volta de 320 mil eleitores. Na eleição passada nós tivemos por volta de 120, 130 mil votos que migraram para candidatos de outras cidades. Esse candidato, se for cobrado hoje, ele não vai nem saber onde fica, por exemplo, o Jardim Gilda. Não sabe nem onde que é o Jaraguá. E como é que ele vai fazer para atender essa população que está lá? Como é que ele vai entender as demandas, as necessidades, as cobranças que essa população precisa? Então, a representatividade é fundamental para uma sociedade e é onde estão os grandes recursos. É no governo do estado e também no governo federal, nos ministérios. Então você tem as emendas parlamentares, você tem os programas de governo que você pode ter acesso mais pontual, mais firmemente, que você vai trazer atendendo as demandas que Piracicaba precisa. Por outro lado, nós temos que ter também algumas propostas. Nós temos algumas cobranças, mesmo sendo da base, nós já temos algumas conversas com a equipe do Rodrigo Garcia, e uma das conversas nós já tivemos, inclusive foi aqui na CIP, com a equipe do Rodrigo Garcia, quando ele veio, que era a questão da revisão do desconto da aposentadoria na aposentadoria dos servidores do Estado. Então nós tivemos uma conversa, olha, Rodrigo, isso aqui nós temos muita dificuldade aqui no interior para pedir voto para você por conta desse desconto. Nós estamos articulando, pede para a sua equipe econômica ver alguma coisa, analisar. E como resultado, pode até não ser somente a minha proposta, pode ter mais candidatos ou mais alguém da equipe dele tenha falado sobre isso, mas a gente percebeu, ele já teve a retirada do desconto de quem ganha até R$ 3.400. Então veja, já sinalizou que alguma coisa tem que ser mudada. Então já é uma. E agora nós vamos trabalhar para que os outros assalariados, os outros aposentados também tenham esse benefício de não zerar o desconto, mas pelo menos diminuir. Alguma ação tem que ser feita. Outra ação importante que a gente fala na questão do servidor público, nós temos que perceber, trazer para Piracicaba e entender por que isso não está acontecendo no atendimento do IANSP. O servidor do Estado ele tem descontado do seu lerite o atendimento médico e não está sendo realizado. Nós só temos na capital um atendimento bom, que é no Hospital do Servidor Público. Então nós temos que trazer esse atendimento para o interior de São Paulo. São mais de 644 municípios que precisam ter esse atendimento. Nós temos servidor público no estado de São Paulo todo. Então nós temos que ter esse olhar. Por que é que o IANSP não atende adequadamente esse servidor aqui em Piracicaba? E às vezes alguns exames tem que fazer em Limeira, algumas coisas tem que fazer em Rio Claro e tantas outras situações. Então, na questão do servidor. Na questão de serviços, Piracicaba já conquistou, né, o governador Rodrigo Garcia já trouxe o 100% de atendimento das verbas para atendimento no Hospital Zina Arnes, que para quem não conhece é o nosso hospital regional, que estava até então com 60% da sua capacidade, hoje já atende 100% com recursos do governo do estado. Inclusive o Rodrigo Garcia anunciou isso aqui no Teatro Lúcio no Erotides, na visita do governo na área, quando ele veio para cá. Nós temos algum outro serviço, por exemplo, trazer para Piracicaba, e isso é uma bandeira do vereador André Bandeira, que ele tem trabalhado bastante nessa questão, a questão da rede Luci Montoro vir para Piracicaba, né? Então nós precisamos fortalecer essa demanda, a pessoa com deficiência, com órtese, com prótese, com recuperação, com fisioterapia. A rede Luci Montoro é uma referência no atendimento à pessoa com deficiência. Nós temos o serviço de verificação de óbito, que precisa vir para Piracicaba. Nós temos a ampliação do AME. Nós temos que rever a escola em período integral.
Porque, veja só, é uma baita numa conquista para Piracicaba, praticamente 100% das escolas estaduais serem em período integral. Por outro lado, nós temos que aumentar o atendimento na rede noturna e melhorar as condições dos professores e diretores terem aula no período noturno. E por que isso? Porque nós temos muitos alunos que não podem ficar o período integral na escola. Por quê? Porque ou eles trabalham para ajudar a sustentar a família, ou eles fazem um curso de musicalização, ou eles fazem um curso de idiomas. Então eles têm que fazer essa adequação do horário. Eles ficaram reféns, né, do período integral. Ou eles fazem o período integral, ou eles trabalham para ajudar a família. Nós temos o ensino técnico nas ETECs que fazem esse complemento, mas a grande maioria ainda precisa ser revista, tem muita coisa a ser revista. Então a gente vai discutir isso também junto à Secretaria de Estado da Educação para a gente poder tentar. E tem mais algumas demandas, por exemplo, fortalecer a questão do meio ambiente, né, fortalecer a questão da proteção de nascentes, que nós temos já um programa do governo do Estado que já é usado aqui em Piracicaba, esses recursos já são... Alguns produtores rurais já recebem esses recursos e tem várias outras ações na infraestrutura. Nós precisamos urgentemente fazer a recuperação do anel viário do Monte Alegre, nós precisamos trazer a alça de acesso para o de papéis também no Monte Alegre. Temos várias outras ações. O Distrito Nileste precisa de um investimento urgente do governo do Estado, porque o governo municipal não está investindo na questão da infraestrutura e logística. Então tem muitas coisas que a gente pode trazer do governo do Estado. Nós sabemos que o governo do Estado de São Paulo é o mais rico da União, então a gente tem muito campo para trabalhar como deputado, tem muita força de vontade aí para a gente poder estar trazendo. Agora, um assunto que tem sido muito recorrente nessas eleições, né? Piracicaba se tornou uma região metropolitana e acabou, né, sendo sede, né, dessa região, que é o financiamento dos serviços metropolitanos, né? Como que o senhor vê essa situação? Eu sei que o senhor também trabalha na questão, como vereador, né, acaba também se relacionando com os temas da região metropolitana, né? Como que é possível o deputado, né, buscar esse financiamento, né, dos serviços da região metropolitana, né? Como que o senhor vê esse assunto que tem sido muito recorrente aí nesse período eleitoral? Na verdade, algumas demandas da região metropolitana a gente já conhece, né? A gente tem levantado várias questões sobre isso, porque eu faço parte do Parlamento Metropolitano, Parlamento Metropolitano, que são as câmaras de vereadores das 24 cidades. O financiamento tem que vir do Estado, né? Nós temos que ter... primeiro que Piracicaba sempre foi sede, né? Piracicaba sempre foi referência, principalmente na saúde e na geração de empregos para toda essa região. Então, hoje, Piracicaba, com a efetivação da região metropolitana, o governo do Estado tem que ter o seu olhar de financiamento, pelo menos, de destinação de recursos, para que essa implantação seja de fato efetivada. Como, por exemplo, nós temos que ter um olhar muito forte na questão do transporte público. O transporte público da região metropolitana ele tem que ser interligado com as várias cidades, porque se Piracicaba está fazendo um olhar, como nós temos várias indústrias, vários comércios, várias pessoas que se deslocam das outras cidades para Piracicaba para poder ter o seu ganha-pão, para poder manter seu emprego, nós precisamos ter um transporte público adequado, que é o que acontece, por exemplo, na região metropolitana de Campinas. Nós temos também na capital. Então, por que não trazer esse tipo de olhar para Piracicaba, que são mais de 1,5 milhão de habitantes aqui? Então, ela pode e deve ter esse olhar. Nós temos também algumas demandas de infraestrutura, que também, que na questão, um exemplo prático que a região metropolitana, isso já foi apresentado no Parlamento Regional, é a questão da entrada e saída do bairro do Campestre. Tem a rodovia e nós precisamos fazer esse olhar de como você melhorar tudo isso, que está tendo um gargalo muito grande ali. Então nós temos que ter um financiamento na questão da saúde, um repasse. Já houve o primeiro repasse, assim que houve a assinatura da lei da criação da região metropolitana, o 100%, como eu disse agora há pouco, do hospital regional. Nós temos o aumento do teto do SUS, que o governo federal repassou, que o Ministério da Saúde fez. Então nós temos várias ações que devem continuar e devem ser fortalecidas como um olhar mais macro agora, um olhar macro e não mais interiorano, mais cidade. E porque Piracicaba, quer queira, quer não, ela é a maior, ela é mais pujante, ela que abriga o maior número de empresas e que precisa ter esse financiamento para poder ajudar, porque também não dá para Piracicaba bancar tudo e todos, né? Por mais que as cidades menores elas têm uma maior dificuldade financeira se comparadas a Piracicaba, mas ela tem que ter, o governo do Estado tem que fazer esse repasse, com certeza nós vamos defender isso dentro do orçamento do Estado.
Perfeito, Pedro. Infelizmente o nosso tempo já terminou. Parece que foi... parece muito quando a gente fala do tempo e depois parece pouco, né? Poderíamos conversar muito mais. Então a gente sempre abre esse espaço aqui agora para você pedir seu voto, falar com o seu eleitor, né? Se colocar aí como candidato a deputado estadual. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos, a equipe, né? Obrigado aos telespectadores. Pessoal, dia 2 de outubro está aí, as eleições são importantíssimas para o destino da nação, seja a nível nacional, estadual e até municipal, apesar da eleição não ser municipal. E o mais importante é escolhermos os nossos candidatos, analisarmos as propostas, o trabalho de todo candidato. Então, dia 2 de outubro, entre nas redes sociais, antes do dia 2 de outubro, entre nas redes sociais Pedro Kawai Oficial, vereador Pedro Kawai, pesquisem o meu trabalho, olhem a minha história, olhem a minha trajetória, não só de vida, mas também profissional e política. Analise as minhas propostas e se você entender que é viável, é factível e que vai de encontro às necessidades que você pensa ser melhor para o nosso estado, para o nosso país e para a nossa cidade, vote Pedro Kawai 45555 para deputado estadual, para a gente poder representar Piracicaba, poder levar as demandas de Piracicaba e região para esse mais de 1,5 milhão de habitantes que nós temos aqui na região metropolitana e poder trazer para Piracicaba investimentos, trazer um olhar do governo do estado para a nossa querida Piracicaba e região. Vote Pedro Kawai 45555 e se você não achar que não vale a pena votar no Pedro, escolha um outro candidato. Mas escolha consciente, não deixe ninguém escolher por você. Vá dia 2 de outubro e vote. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Um abraço a todos aí, muito obrigado. Pedro, muito obrigado mais uma vez, sempre um prazer conversar com você. Gente que tem um relacionamento mais próximo por conta ali da Câmara e a admiração sempre é muito grande. E como eu sempre desejo a todos os candidatos, tenha muita saúde aí e disposição para continuar nessa briga aí. Na reta final, vamos lá, tá chegando a hora. Valeu, obrigado. Valeu, Pedro. E obrigado a você que acompanha aqui no canal de Piracicaba, né, o Giro Cidade Eleições 2022. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.